Então, vamos lá. A ideia da palestra hoje aqui é uma conversa com vocês rápida para contar um pouquinho sobre supply chain como pilar de retomada e como é que a gente acelerou, né, a nossa capacidade de abastecimento durante a crise. Fazendo uma apresentaçãozinha rápida minha, né, como vocês podem ver, eu já trabalhei tanto na indústria quanto no varejo. Hoje eu sou responsável pela área de supply chain da Coty, que é uma empresa de cosméticos. Vou falar da Coty daqui a pouquinho, né? E além disso, eu tenho dois outros papéis fora da Coty, né? Eu já estou aqui no Embrasc faz bem uns 7, 8 anos, né? Sou conselheiro, já fui presidente do conselho e hoje também dou aula aqui na Live University, né? Inclusive, tem um grupo da Bombril, vocês viram, para quem viu a palestra anterior, que está fazendo o trabalho de formatura que eu estou orientando também. E agora eu faço parte, junto com o Nestor Felp da Natura, de um movimento de transformação logística que visa justamente trazer mais tecnologia para o nosso mercado, ajudar o ecossistema de logística para a gente melhorar cada vez mais. Eu brinco que cada crise, né, a gente fala que logística é assim, né, cada crise a gente vê uma grande oportunidade de desenvolvimento. E com certeza o que nós estamos vivendo agora na pandemia é uma coisa que vai trazer um monte de mudança para a gente, vai acelerar também um monte de coisa que já estava pronta, mas a gente não utilizava, e vai começar a mudar o jeito como a gente trabalha, né? Para quem conhece a história de logística e supply chain para trás, a gente sabe que principalmente as grandes guerras trouxeram grandes mudanças no esquema de logística, né? Desde a época de Alexandre o Grande, Napoleão e tudo mais, toda vez que a gente tem uma crise desse tamanho, uma mudança grande nesse cenário econômico, principalmente, muda muito a logística. E falando em transformação, eu queria abrir falando sobre uma grande transformação que eu acho que acontece na largada, né? A gente tem falado muito sobre a crise, a gente tem que falar muito sobre os processos e tudo mais, mas a maneira como a gente vê gente na organização mudou, né? Então, a gente sai de um papel que a gente olhava o funcionário, a equipe, o time, como a gente chamava de head count, né? Todo mundo falava, que é a contagem das cabeças que a gente tinha na organização, para o modelo de heart count. Ou seja, a gente olha o funcionário de verdade agora como parte da nossa família, como um coração, e como a gente tentou proteger esses caras ao longo do percurso agora, durante essa pandemia. Porque não é mais só cuidar do desenvolvimento, da capacitação, foi cuidar da segurança. E aqui no meio dos dois, né, uma transformação importante para nós, que acho que foi o símbolo, né, talvez o primeiro símbolo da pandemia, foi o álcool gel, né? Muitas empresas, e para nós não foi diferente, se dedicaram ao longo da pandemia, em tempo recorde viraram a linha de produção, a gente não tinha uma linha de álcool gel, e a gente, com esforço integrado entre desenvolvimento, inovação, pessoal de marketing, S&OP, enfim, todo mundo trabalhou junto, o pessoal do time de compras, né? Foi uma integração regulatória e tal, em tempo recorde, a gente conseguiu fazer um produto para doação, na verdade, a gente não fez para comercialização, que pudesse ajudar principalmente o estado de Goiás, onde está a nossa fábrica e o nosso principal centro de distribuição. O que mostra como a consciência social e a consciência humana mudou a cabeça dos gestores, a cabeça das companhias ao longo da pandemia. E eu me recordo, vou falar um pouquinho do timeline da crise daqui a pouco, que na primeira reunião que nós tivemos com o CEO da Coty, com o Nicolas, ele disse para a gente, olha, eu não sei quanto tempo vai durar essa crise, quanto tempo vai durar a pandemia, mas nós temos um compromisso que é não demitir ninguém por causa disso. E a gente, depois de 4 meses e pouco, conseguimos até agora, com todos os percalços, impacto de venda, a gente não demitiu ninguém por causa da crise. Então, é um orgulho muito grande para todos nós. Falando um pouco da Coty, e aqui eu já entro um pouquinho sobre o desenho de pandemia, essas são as nossas principais marcas, então são marcas antigas, conhecidas, né? Mas são cosméticos e a gente, qual a nossa intenção? Levar a beleza e cuidado da beleza para as pessoas. E aqui a gente já teve uma largada importante, né? Ao longo da pandemia, com toda a questão da quarentena, a gente tem uma queda importante, não na questão só da venda, no hábito de consumo. Então, quando a gente começa a olhar a parte de coloração, as pessoas dentro de casa, né? Então, começa que as mulheres pararam de fazer a unha, você não tem mais evento, não tem mais festa, muita gente parou de pintar o cabelo, porque aqui no Brasil, por incrível que pareça, o que acaba acontecendo é que as brasileiras e os brasileiros, né, estavam muito acostumados a ir no salão de beleza e tal, resolveram esperar para ver. Ninguém quis arriscar fazer em casa, né? Então, acaba acontecendo que ao longo da pandemia,
você tem esse movimento de reduzir um pouco do hábito de consumo. Então, não pinta mais a unha, não pinta mais o cabelo, você não pode ir para a praia. Então, toda a parte nossa de descoloração de pelos, que é o Blondor, proteção solar, Cenoura e Blonde, as coisas, Cenoura e Blonde, começam a, obviamente, cair um pouco do consumo. O que sobe na contrapartida? A parte hidratante começa a subir, porque com muito álcool gel começa a secar muito a mão. Obviamente que as pessoas em casa continuam usando desodorante e tudo mais, e toda a parte ligado à higiene bucal e outros tipos de higiene começam a crescer também. Vamos lembrar que o começo da pandemia, ele é desenhado e muito focado a parte de alimentação, quando as pessoas se estocam. E aí, diferente de outras crises, né, o que a gente tem, obviamente, é um desenho super complicado de administração de canais de venda. Não é só o hábito de consumo. E uma coisa interessante de hábito de consumo para falar, muita gente fala assim, mas por que você não pegou um benchmarking, por exemplo, das suas operações em outros países? Porque os consumidores em outros países tiveram hábitos completamente diferentes. Por exemplo, no México, nunca se vendeu tanta coloração para pintar o cabelo dentro de casa. Virou uma febre, né? As mexicanas, cada semana, pintavam o cabelo de uma cor diferente, iam testando, iam postando e tal. O que não aconteceu no Brasil. Então, até essa mudança, a gente teve diferentes fases no planeta, né? no mundo inteiro, e teve diferentes consumidores em cada país. Estados Unidos, a gente não vence de vender esmalte lá, né? Então, é muito maluco como é que você consegue coordenar e fazer um copy-paste do que acontece. Então, quando a gente traz isso para dentro do dia a dia, o que acontece em termos de canais também? Por um lado, você tem, durante a quarentena, né, a decisão daqueles lockdowns parciais, então salões de beleza fecham, né, as perfumarias especializadas fecham as portas. Por outro lado, as redes de drogaria, que continuam abertas por ser uma atividade essencial, tem uma migração direta, né, de venda desses canais de um lado para o outro. A mesma coisa com alguns atacados e com o varejo alimentar, que no nosso caso não era o nosso forte de canal, mas começa a crescer absurdamente em termos de venda. Então, você balizar consumo, hábito, navegando entre as marcas, né, a questão dos canais, e aí aparece um cara no meio do caminho, que é o e-commerce, né, que começa a crescer também absurdamente em todos os canais, né, em todos os canais, e aí você tem que dosar pila. A Coty chegou em alguns países, esse é um exemplo da Inglaterra que eu coloquei, a criar em uma semana um e-commerce próprio, né? Tinha uma operação, virou para e-commerce próprio e tal. Aqui no Brasil, a gente tem uma lojinha da Coty, mas o nosso foco é ajudar a aumentar, né, o e-commerce dos nossos parceiros. E acho que nunca se trabalhou tanto no e-commerce da Coty para ajudar nossos parceiros com todo esse crescimento que a gente teve pela frente. Aqui, para nosso supply chain, já tem um divisor de águas, né? Porque quando a gente fala em mudança de canal, a gente fala em mudança de frequência de abastecimento, modelo de entrega, sistema de demanda e por aí vai. Então, começa a ter uma migração muito grande de decisões, de volumes, de comportamentos nessa curva. E aí aparece, talvez, o principal pilar que a gente tem, que acho que esse sim, quando a gente fala em talvez aumentar a capacidade de reação, aumentar a capacidade de abastecimento, nesse fluxo de tanta decisão em tão curto prazo, entra talvez o processo mais importante, né, de toda a cadeia, que é o S&OP. E aí, olhando um pouquinho, né, como eu dou aula aqui, a gente conversei muito com os alunos, né, a gente teve a migração das aulas para o online e tal, a gente trocou muita ideia e foram aulas malucas, porque o começo da pandemia virou quase que um benchmark, a gente entrava na sala de aula, esquece a matéria e vamos falar do que está acontecendo, o que cada um está fazendo e tal. O que todo mundo sentiu, acho que toda a indústria sentiu, você tinha os S&OPs nas empresas, do menos maduro até aquele que orquestra a brincadeira, mas foi todo mundo pressionado para o sistema de orquestração. Então, aqui tem uma coisa super importante. Dentro da Coty, a gente já rodava os 5 steps do S&OP, a gente rodava as 5 etapas direitinho, né? No nosso caso, inclusive, inovação está dentro do processo de S&OP, então rodava todo esse ciclo, e, obviamente, que a gente teve uma pressão muito grande. Eu nem vou dizer que nós encurtamos o ciclo de S&OP.
O que eu vou contar para vocês a gente tinha dias que rodava quase que 2 S&Ps por dia, né? Então, eu nem sei quantas simulações a gente teve que fazer em termos de cenário de venda, estoque de cliente, com cada informação chegando a cada dia, né? Mas uma coisa que mostra o que foi de maturidade e desenvolvimento do nosso lado, a gente sempre olha o que a gente chama de demanda. Quando a gente cobra a performance de demanda, a gente está sempre olhando 60 dias para frente, né? Então, para avaliar a performance, né, e a curacidade do meu time de demanda, o que a gente faz é a demanda que ele fez em fevereiro, né, criou em fevereiro, o que considera no resultado do mês de abril, é o que ele desenhou lá em fevereiro. Então, aqui já tem uma coisa interessante. Se a gente tivesse deixado a demanda de fevereiro como a gente desenhou, a gente teria chegado a 35% de acuracidade. Em março, nós mudamos a demanda, chegamos em 55%, sendo que, na média, a gente estava navegando na casa de 70%. O que quer dizer que a gente perde um pouco, mas nem tanto, mas a gente conseguiu recuperar rapidamente, né, a questão da demanda. E como é que a gente fez isso, né? Vamos olhar um pouquinho o que a gente chama de timeline da crise. Eu separei, na verdade, em 3 blocos, não era que são 4, né? Que eu chamei de pré-crise lockdown, retomada e o novo reajuste de rota que vem para frente. Não gosto de falar muito do novo normal, porque a gente não sabe ainda qual é esse normal. Então, não dá para falar em novo normal. Como é que é o pré-crise lockdown? Então, dia 10, no nosso caso, dia 10 de março, a gente teve um S&P, que era a nossa reunião de S&P, olhando, né, em detalhe os 6 meses para frente, depois o ano fechado, né? E é interessante porque vocês vão entender esse timeline, acho que no 9, se eu não tenho nada, no dia 9, no próprio dia 10, naquela noite, o Henrique brincou comigo no começo da palestra, mas eu estava no Allianz Parque assistindo um jogo do Palmeiras junto com quase 40 mil pessoas, né? Então, quando você olha do dia 9 e 10 de março até a sexta-feira 13, acho que foi dia 10 de março, sexta-feira 13, a gente, dia 13, decidiu fechar o escritório da Coty. Então, entendam que em 3 dias mudou drasticamente, né, a visão que a gente tinha sobre a pandemia no Brasil de 3, 4 dias antes. Então, a primeira fase entra com, né, obviamente, os comitês de crise, home office, a enxurrada de simulação que a gente faz, principalmente de 17 a 24 de março. Lembrem, 24 foi quando param todos os comércios, né, entram todas as regras de quarentena, né? A gente toma a decisão em 24 de março, né, de suspender a atividade industrial na Coty por 21 dias. Então, vocês imaginam que em 10 de março a gente roda o S&P como se nada tivesse acontecido. Lá pelo dia 20 de março, a gente toma a decisão de parar a fábrica por 20 dias, por uma questão, também era o começo da pandemia de segurança, mas porque, vocês vão ver no finalzinho de cada etapa aqui, tem uma coisa importante de colaboração, né? A gente sempre prezou muito pela colaboração nossa com a equipe de vendas, nossa com os clientes. Então, por que isso é importante? Para saber o que estava acontecendo. Então, muita gente fala, o S&P, o pessoal de demanda. Não foi só demanda, né? A gente teve o time de transportes falando com as transportadoras sem parar, né? Time de CD fazendo benchmarking com outras operações. Fundamental o time de customer service, né? Contatando os clientes, entendendo o que estava acontecendo no dia a dia em cada um desses canais. Daí, o time de demanda com o time de customer trabalhando um bottom-up com o time de vendas de campo, né? Aqui não estou preocupado com o que o diretor comercial falava. Eu estou preocupado com o que o gerente de vendas lá de Recife, o cara de Minas, o que esses caras estavam falando para a gente, o que ia acontecer. Então, rapidamente, a gente captura isso, traz para a gente no jogo. Começa o lockdown e, obviamente, já contei, mudamos o hábito de consumo, a gente tem uma mudança super grande nos canais de venda, né? Entramos, aí sim, depois que se estabiliza, num ciclo semanal de S&P, né? Todos os protocolos que mudavam dia a dia, né? Segurança na operação e, obviamente, continuar colaborando. Terceiro pilar, retomada, né? Então, a gente passou aí, né, abril inteiro nesses ciclos, mudou bastante coisa, então a gente foi acompanhando o consumo e tal. O que é importante, né? Nós não perdemos o fill rate, então conseguimos, e aí eu digo para vocês, é o esforço do time manual,
Uma coisa que a crise escancarou, né, para muitas pessoas, não é só para a gente, que a gente não tinha, talvez, os sistemas que a gente gostaria de ter para rodar essas simulações de uma maneira detalhada, SKU por SKU e tal. Então, a gente fez muita coisa na mão. Então, levamos o time à exaustão, o time de fábrica, o time do CD, o time de demanda, para fazer os planejamentos todos, né, muito rapidamente. O próprio time de inovação, porque a gente mudou todo o cronograma das inovações. Então, muda o jeito de fazer as coisas, né? E a gente entende que nós vamos falar para frente mais um pouquinho, precisamos estar muito atento à questão de mudanças sistêmicas e por aí vai. A gente tem, então, na retomada, diferentes estados com diferentes prazos de retomada, as mesmas coisas com os canais e as mesmas coisas com o consumo. Então, de novo, e a gente tem, obviamente, um efeito chicote na cadeia, produtos importados, outros países em lockdown, produtos nacionais, com fábricas parando por uma questão de contaminação, você tem um efeito chicote na cadeia que você tem que segurar no muque. O que vem para frente, né? Vai continuar essa política de home office, a gente já sabe, ou seja, imaginando, e hoje funciona bem, né? A gente gestiona bem isso, a gente vai ter novas relações comerciais, que eu chamo de novas relações comerciais, porque os próprios clientes também mudaram a maneira de enxergar working capital, estoque dentro de casa e tudo mais. A gente deve ter um período recessivo no Brasil, então tem que ter isso em conta. A segurança tem que fazer parte da nossa cultura como um todo e continuar, obviamente, com colaboração dentro dos times. Aqui, eu só separei claramente 3 pilares do como é que a gente está aprendendo a trabalhar, o que muda no jeito de trabalhar, como é que a gente está fazendo. Eu queria destacar alguns deles, né? O primeiro é óbvio, nunca se decidiu tanta coisa tão rapidamente, e muitas delas, né, a gente tem que admitir, sem muito embasamento, né? Então, contou muito experiência, conhecimento das pessoas, maturidade. Então, nesse momento, você vai ver que vai mudar o perfil dos times daqui para frente, né? A gente tem que mesclar isso tudo nos times que a gente tem, com maturidade, com conhecimento técnico, com juventude, com energia, para poder ter o melhor formato. Novo senso de urgência, né? Mudou a maneira como a gente fala em urgência, né? Antes, urgência era daqui 2 meses, 3 meses. Não. Agora, urgência de verdade recebe uma notícia de manhã à tarde, a gente toma decisão. Escuta virtual, liderança virtual, né? É super complicado. Antes, eu sentava com o meu time na sala, lá na Cotia, a gente não tem sala, não tem nada, a gente está super integrado. Então, eu escutava as diversas áreas falando. Agora, você tem uma escuta até linear, né? Se eu não me conecto um por um, eu não sei o que está acontecendo. Então, é uma mudança importante. Todo o drumbeat de processo, obviamente, e continuamos com o home office. Nos escritórios, ou, vamos chamar assim, nos quartéis generais das empresas. Muitos comitês, né? Com o tempo a gente foi cortando alguns, porque não dá para viver desse jeito. SNOP é o nome do jogo. A importância do bottom-up, revisitar a meta, porque o negócio ficou absolutamente maluco. Então, não dá para dizer, não vamos mudar a meta. Tem que mudar a meta de todo mundo, né? Porque tem que ser atingível. Então, a gente senta e revisitou as metas rapidamente. Fluxo de caixa também, que é uma coisa importante para todas as organizações, né? Vocês sabem que quem não administrou isso bem, com fornecedor e com cliente, nesse meio do caminho vai perder e obviamente, tem chance de quebrar. Do lado operação, o que nós temos de vista? Simplificação operacional. Nunca fomos tão unidos, né? A gente sabe disso, como é difícil de trabalhar com marketing. Empurra esse SKU para o lado, vamos focar nesse aqui, vamos ganhar capacidade, né? Vamos alinhar os turnos, vamos alinhar os lead times de entrega, né? Flexibilidade no end-to-end. Então, todo mundo resolve que cai todos aqueles conceitos e desejos que a gente tinha para flexibilizar o end-to-end. Muita pressão em inovação, muita, né? Estratégia agora do head count, heart count, como eu aloco meu time, como eu protejo meu time, e, obviamente, eu tenho uma flexibilização temporária de fill rate, né? Eu coloquei aqui uma coisa que eu acho importante, que é falar do que a gente chama da nova, não de transformação digital, mas otimização digital. O Alex, da Live Universe, fala muito isso, né? Pô, a gente fala em transformação, mas tem muita coisa que, na prática, otimização. Já estava aí, a gente não usava. Então, o papel de supply chain, ele arrebenta nessa questão da nova otimização digital, né? O que eu não falei daqui ainda, nossas reuniões digitais e a velocidade de fazer coisa. Estamos mais ágeis.
como oportunidades, e aí sim, esse é o pilar importante, né? Processos Lean, sistemas mais na nuvem, mais leves, para trabalhar melhor de casa e melhor ferramentas, né? Como diria Henrique, melhores condições, melhores ferramentas para que a gente possa trabalhar melhor no dia a dia. Qual o risco? Como é que nós vamos encaixar a nova liderança digital, né? Como é que nós vamos fazer gestão de carreira e cuidar dos recursos nesse novo processo, né? Como é que eu lido com o estresse humano? Vejam, esse home office não é um home office como a gente gostaria. Tem gente com filho em casa, tem gente que não tinha internet com capacidade, eu sei que tem gente que não tinha nem cadeira de escritório em casa, né? Tem gente que optou em morar em apartamento de 18, 20, 30 metros quadrados, está se sentindo super enclausurado. Então, tem um estresse humano. E, obviamente, uma coisa muito louca de entender, cultura organizacional. Que vocês sabem, o escritório local de trabalho fala muito sobre cultura organizacional. E, de repente, você chega, né? Eu tenho o meu gerente de S&OP hoje, ele foi contratado no meio da pandemia. Ele nunca viu fisicamente o time dele ainda. Então, imagine a bucha que ele pegou pela frente aqui. E ele nunca viu, ouviu uma vez, vai por 10, 15 minutos no escritório da Coty. Então, trazer a cultura da companhia para um sistema digital, vamos dizer assim, é um grande desafio. Transformação digital, e aí sim é transformação, né? Então, aqui é um exemplo. Durante a pandemia, né, meu time de projetos está desenvolvendo um app mobile para controlar toda a operação de supply chain, para ver venda, entrega e tudo mais. Então, soluções mobile vão vir com vontade, essa altura do campeonato. Automatização operacional, vem muita coisa até como proteção dos colaboradores. Então, tem gente estudando, por exemplo, hoje, reconhecimento facial, que já tira a temperatura, que já mede isso. Besteira ou não, mas vocês sabem, para quem tem produtos de alto valor agregado, é importante, né? O controle de acesso e tudo mais, que até agora 90% das pessoas fazem via crachá. Gestão de dados, muito dado, muita informação para trabalhar e muita velocidade. Aqui as empresas têm que se transformar de verdade. Então, tem que pegar parceiros que entendam disso, sistemas que são próprios para isso, para a gente poder ter análises mais precisas, né? E eu digo isso não só em supply chain. A mesma coisa vale para marketing, para trade marketing, para vendas, para todos esses desenhos que a gente tem de área que interagem, vamos dizer assim, com o Generating Demand. Novos modelos comerciais, por quê? Porque vai mudar a relação, né? Porque se o cara quer trabalhar com menos estoque, o cliente quer trabalhar com menos estoque, eu preciso entender mais do estoque dele no ponto de venda, preciso saber mais da curiosidade dele lá dentro, como é que a gente executa um pouco melhor. Isso sim, eu acredito que entre como um acelerômetrozinho aí para a questão da transformação digital. E os pilares dos próximos tempos, quais serão? Obviamente, então, fazendo um recap da discussão, a gente tem a base de dados, que vai ser primordial, né? E aí, gente, uma coisa que eu recomendo a todos vocês, não é só o sistema para entender o futuro. É importante ter uma base de dados robusta, com registros do passado, com os logs do que aconteceram no passado e tudo mais, porque vai ser importante isso para rodar os sistemas, rodar as simulações, e às vezes a gente tem problema, não só na Coty, como todas as companhias, principalmente com as bases do passado, né? Eficiência, óbvio, para nós não muda, né? Se a gente sempre brinca, né? A gente tem a discussão sobre nível de serviço e custo, mas a gente sempre é obrigado a entregar os dois. Então, eficiência, principalmente nesse período daqui para frente, onde muita gente perdeu venda, onde muita gente tem crise vindo pela frente e tudo mais, a gente tem que trabalhar um pilar de eficiência com bastante força. Transformação. Precisamos transformar os negócios de verdade, né? Para mim, o que aparece agora na pandemia é como a história dos 3 porquinhos, né? A nossa casa de palha funcionou super bem até agora, talvez alguns já tenham casa de madeira, mas a gente nunca tem a casa de tijolinho que o pessoal de supply chain gostaria de ter, né? Então, a gente tem que migrar para isso, tem que fazer diferente, tem que aterrissar as tecnologias, tem um monte de coisa acontecendo no mundo que dá para funcionar bem. E serviço, né? Ou seja, cliente continua sendo o pilar do nosso serviço, nós temos que ajudar, nós temos que estar próximos. Dentro da Coty, a gente fez um monte de iniciativa, até social, para ajudar salão de beleza, manicure e tudo mais, porque esses caras são nossa razão de viver e são quem paga os nossos salários, os consumidores e os nossos clientes, né? Então, a gente tem que proteger esses caras,
tem que entender, tem que segmentar, e que nessa retomada a gente consiga ser ainda mais parceiro deles, né, para a recuperação de todo esse mercado que a gente tem pela frente. Então, é importante demais essa conexão e tudo mais. E acho que o que veio para ficar é proteção para os times acima de tudo, né? Então, a gente continua nesse trabalho muito grande, né? Botar a cultura como, aliás, a segurança como cultura. A gente já tinha falado disso no começo da conversa, e tem que ser para valer, né? Ter o cuidado com os nossos times, o cuidado com as famílias dos nossos times. E aqui, o meu agradecimento especial ao meu time, né? Que foi incansável nesses 4 meses aí de quarentena, né? Que acho que é impressionante o poder de superação, de união, de conexão que nós tivemos, né? Para poder tomar as decisões da maneira mais acertada possível, tanto em operação de CD, capacidade de CD, SNOP, conexão com as outras áreas da companhia. A gente foi muito resiliente, muito corajoso, e sabem disso, né? E eu nunca escondo isso deles, né? Aquele frio na barriga de tomar uma decisão sem ter certeza, eu nunca dividi e falei, olha, isso eu não tenho certeza, mas vamos por aqui, vamos. E aí a gente foi, tomou as decisões, algumas coisas nós erramos, mas acho que graças a Deus e ao conhecimento do time, acho que a maior parte a gente acertou. É isso. Obrigado a todos vocês. Está o meu contato aqui, o QR Code com o link do LinkedIn. Queria agradecer a todos vocês e mais uma vez a live pelo convite de estar com vocês aqui nessa apresentação.